Queria agradecer a presença de todo mundo aí. Desculpa esse pequeno atraso, gente. E vamos embora falar, né? Vamos embora tentar a gente se entrosar, trazer aí uma situação de conforto entre todas nós. Eu sou, para quem não sabe, eu sou a Silvana Mata, diretora da ABD, um órgão extremamente impulsionador da profissão de designers de interiores, e a gente está aqui colaborando com esse momento tão especial, né, nas nossas vidas, para estar fazendo aqui um bate-papo com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Regina Galvão. Para quem não sabe, inclusive, ela tem um portal maravilhoso de contribuição aqui para a nossa profissão, né, Regina? Como é que você está sentindo? Obrigada, Silvana, obrigada. Também se serve de consolo, eu também não sou das mais craques em live, não, sabe? Estou aqui apanhando para deixar esse celular direitinho. De pezinho. De pezinho, Mas isso é muito importante. A gente tem que aprender, mesmo porque, né, nós estamos passando uma fase de isolamento físico, mas você vê a oportunidade da tecnologia, né? O homem não foi feito para estar só. O homem não foi feito para estar só. E isso daí, inclusive, é bíblico, está em Gênesis 2. Isso mostra que nós somos criados para ser seres sociais. E estava pensando nisso, né? Você está aí sozinha na sua casa nesse momento, eu estou na minha, meu marido trabalhando no home office aqui do lado, mas a gente vê que a gente pode estar junto, né? Principalmente com a nossa comunidade, né, profissional, e que está passando por momentos assim similares, né, nessa situação toda. Quantas questões estão se levantando, né, nesse momento? Como é que eu faço? Como é que vai ser? Como é que eu devia ter feito? É verdade. Mas eu acho que a tecnologia, Silvana, assim, está se mostrando uma ferramenta importantíssima para a gente. Acho que assim esse avanço tecnológico de todos nós vai ser um benefício dessa época, porque você vê, meu filho está tendo aula virtual, com ferramentas que a gente desconhecia até outro dia, está se virando, hoje ele entra para falar com os amigos, aí ele sai de um chat e vai para outro. A gente está agora nessa live, eu tenho feito reuniões também por outras ferramentas virtuais, então eu acho que assim, esse avanço tecnológico é uma das boas notícias, né, que a gente pode considerar agora após pandemia. Estaremos mais aptos a usar a tecnologia. Porque a gente está se preparando tanto para esse momento que a gente não sabe se é breve, curto ou longo, e ao mesmo tempo envolvendo até alguns investimentos, e a gente está descobrindo muitas vantagens, né, Regina? Eu estava vendo no teu portal o depoimento do Daniel da Vanuc, que ele começou, eu achei muito interessante. Eles têm um escritório de mais de 50 profissionais, e ele, quando começou o negócio na China, ele se adiantou e teve visão, né, a coisa da gente realmente pensar que nós não estamos perdendo tempo, né, com essa conversa, porque não tem o que fazer, não. Pelo contrário, nós conversamos ontem, nós estamos com bastante atribuladas, né, com essa acumulação de atribuições, mas eu achei interessante que ele fala que dia 2 de março ele já estava se preparando o escritório para um formato completamente novo, né, que é essa coisa do home office, e isso envolveu planejamento, melhoria na tecnologia para atingir todo mundo. Então eu acho produtivo, e a troca nossa de informação, essas lives eu tenho visto que elas podem contribuir muito. Isso é viver em comunidade e a gente crescer junto, eu acho muito bacana. Então, verdade, que bom que você viu. Gostei muito. Aliás, me inscrevi, vou querer bastante informação. Que bom. Te conhecendo um pouco mais, né, Regina, tendo essa oportunidade, eu queria saber, a gente hoje vai estar falando sobre design brasileiro de uma forma um pouco diferente, porque não é aquele design didático que a gente tem recursos aí nas universidades, nos livros, nas matérias. A gente está falando de uma coisa um pouco mais atual, né, sobre o design brasileiro, mas queria primeiro que o pessoal entendesse o porquê você, nossa convidada, que você falasse um pouco da sua história. História importante de trajetória.
É, então, Silvana, eu sou jornalista de formação, eu trabalhei em alguns jornais diários, como o Estado de São Paulo e a Zero Hora, lá no Rio Grande do Sul, mas eu sempre fui apaixonada por decoração, por design, e aí eu tinha alguns amigos que trabalhavam nessa área, fui trabalhar na Casa Cláudia, primeiro como freelancer, isso em 98, então já tem 22 anos que eu estou nessa área, e depois eu fiquei lá na Casa Cláudia como editora, eu era editora de design e de artesanato e arte popular, fiquei muitos anos como editora dessas sessões, 14 anos ao todo, saí de lá, fui para a Casa Vogue, onde eu ajudei a montar o prêmio que eles têm hoje de design, de produto, né? Aí depois participei do DW como curadora, 2 anos, e agora eu estou num projeto com a editora Olhares, fazer esse canal de comunicação, que é a newsletter, que a gente faz quinzenalmente, mas nesse período de quarentena a gente resolveu fazer semanal, já que está todo mundo em casa, né? Então amanhã a gente vai circular mais uma, onde eu pratico o que eu mais gosto, que é entrevistar as pessoas, é saber do que está acontecendo nessa área, é tentar informar as pessoas, né, sobre os grandes personagens do nosso design brasileiro. Então, é um pouco isso, assim, é Olhares News, que é essa newsletter, com o site que a gente produz quinzenalmente e agora semanalmente. Eu estou vendo aqui uma coisa muito gostosa que escreveram, Viva a Tecnologia, que foi o que nós falamos no começo, mas está fazendo muito falta o abraço. A Larissa Lima está falando isso. Um abraço aí. Sinta-se abraçada, viu, Larissa? É verdade, sinta-se. Sinta-se abraçada. Então, Regina... E Silvana, eu estava escrevendo outro dia, você imagina quando isso acabar, quanto abraço que vai ter, não é verdade? A gente vai querer abraçar todo mundo, vai ser uma festa. Sair na rua e abraçar todo mundo. É verdade, é verdade. Mas, então, e dentro de toda essa experiência aí, conta um pouco pra gente, como que você começou a ver a questão da evolução, da perspectiva do design brasileiro? Um olhar assim, sei lá, de repente um olhar mais global, depois trazendo para a nossa realidade. Então, Silvana, eu conheço muita gente dessa área, entrevistei muitas pessoas, como eu te falei, eu estou desde 98, produzi vários catálogos, produzi livros, edições especiais sobre esse assunto. E aí eu fui fazer uma pós-graduação de História da Arte, e o tema que eu escolhi para o TCC foi o design brasileiro voltado para a indústria. E aí, quando eu conversei com vários desses meus entrevistados, uma percepção que eles me passaram, que eu fiquei surpreendida, é que, assim, nos anos 70, quando a gente ia a Milão, né, que tem sido a principal feira do mercado, os brasileiros não eram bem vistos. Então, se você ia num stand, eles já fechavam os catálogos, ninguém conseguia nada, porque o Brasil tinha essa fama muito ruim de copiar, né? A gente ficou muito tempo copiando os projetos, trazendo para cá o que a gente via lá fora. Tirava a foto escondida, uma coisa muito feia, não deixava isso. Exato, não deixavam tirar foto. Então a gente teve essa fama por muito tempo, mas felizmente assim a gente foi ganhando notoriedade ao longo desses anos, e assim você percebe hoje o design brasileiro com uma maturidade muito grande. Então, assim, são designers que ganham prêmios internacionais importantíssimos, tem vários, são designers que estão sendo chamados para expor lá fora. Então, por exemplo, eu voltei agora em fevereiro da Alemanha, eu fui para Frankfurt, onde tem uma feira chamada Ambiente, que é uma das principais feiras, ou a principal feira do mercado de utilitários domésticos. E você vê, esse ano eles convidaram 5 designers para exporem lá na principal, para expor na principal ala
da feira, que é uma feira gigantesca, que reúne gente do mundo inteiro. Então, quem estava lá era o Sérgio Matos, a Bianca Barbato, o Rodrigo Almeida, o Estúdio Rain e o Bruno Jaara. Então, eram 5 exemplos ali, bem característicos das várias vertentes que a gente tem de design no Brasil. Por exemplo, o Bruno Jaara, ele é um designer que também trabalha com a sustentabilidade, ele tem coleções que ele, por exemplo, usou plástico recolhido com catadores para fazer uma coleção de luminárias lindíssimas, inclusive, que é toda muito colorida, mas ele também desenhou a coleção mais vendida hoje em dia da Vista Alegre, que é a Transatlântica. Então, o Bruno tem essa experiência industrial, ele está até desenhando uma nova coleção que ele me contou para Vista Alegre, mas ele é um caso bem sucedido aí na indústria portuguesa, né? E também desenha para outras indústrias no Brasil. Aí, por exemplo, o Estúdio Rain, que é um estúdio, eles são 2 arquitetos, um arquiteto e uma designer que é de Brasília, eles são de Brasília, tem estúdio aqui em São Paulo, e aí eles têm um design muito minimalista, eles produzem as próprias peças, né, também fazem essa... eles também projetam para algumas empresas, para algumas fábricas, mas eles têm um trabalho autoral muito importante, assim, reconhecido internacionalmente, já divulgado em sites e revistas pelo mundo. Então, a gente percebe uma maturidade aí que só nos orgulha, né? E Rodrigo Almeida também, a mesma coisa, que também tem um trabalho muito, de uma identidade muito forte, Bianca Barbato, o Sérgio Matos, todos esses eu venho acompanhando há muito tempo, e a gente percebe isso, que não só os designers estão mais maduros, mas as empresas também, porque era difícil você ter, contava nos dedos, as fábricas e empresas que estavam dispostas a investir no desenho, chamar um designer para desenvolver produtos, né? Hoje em dia você vê... Isso, porque eu sei que inclusive você tem uma relação meio próxima com algumas associações da indústria moveleira. E como que você vê mais a fundo isso, as oportunidades de eles estarem absorvendo essa questão de um design, mas um design, assim, não para dizer que eles estão absorvendo o design para, mas de verdade, investir realmente num desenho autoral de força, de bem fundamentado. Qual a disposição deles, você está me perguntando? Isso. Como é que você vê essa relação da indústria brasileira em relação a esses designers autorais que estão aí às nossas mãos, inclusive? Eu acho que, assim, ainda falta, tem ainda o que ser conquistado, mas eu acho que a gente já melhorou muito de 10 anos para trás. Então, eu percebo, assim, a gente, com a globalização, né, com o fato de a gente estar globalizado, encontrar tudo que a gente pode em todos os lugares, eu acho que faz com que as indústrias busquem o design como uma ferramenta estratégica. Então, elas precisam ter produtos diferentes, elas precisam ter esse pensamento do design traduzido em produto, do design traduzido em produto, para se destacar, diferenciar e atrair os clientes próprios e novos clientes. Então, assim, eu acho que eu vejo hoje muitas empresas que não tinham design, que eram empresas até conhecidas por copiar, e que agora realmente se voltaram a isso, que convidam vários para desenhar suas coleções, e acho que isso é muito benéfico para o nosso mercado. Uhum. Mas elas fazem isso ainda por uma questão de estética, ou até que ponto eles entendem que o designer autora ele tem mais condições de estar trazendo todo um conhecimento do ser humano para o desenvolvimento dos produtos? Você percebe a diferença? Quem está acostumado a copiar, não vai, inclusive existem as cópias mal feitas, né? Porque o copiar é copiar realmente em toda uma proporção, ergonomia e tudo, aquilo que atende o ser. Até que ponto nós estamos atendendo o ser humano nesse desenvolvimento mais industrial? Eu acho que a gente está atendendo, e assim, acho que é pelos 2 motivos, é pela estética e é também
pela ergonomia e tudo que o designer pode contribuir para o desenvolvimento do produto, porque design não é só estética, né? Então tem toda a questão do conforto, tem toda a questão da ergonomia, se aquele produto vai atender determinado público, então tem todo um pensamento aí atrás do design que ele acaba sendo uma ferramenta muito importante para você ter essa sua identidade própria, para você ter uma coleção bem estruturada. Então, eu acho que é esse, hoje em dia, o pensamento das indústrias quando elas estão apostando no design brasileiro. Inclusive porque elas veem que o nosso design está sendo reconhecido lá fora, né? Também, muito. Isso impulsiona o conhecimento. É um pouco assim que funcionam as coisas assim aqui. Não, né? Totalmente. Você vê os irmãos Campana, né? Os irmãos Campana, que são internacionalmente conhecidos, os nossos designers mais famosos na atualidade. E os irmãos Campana, eles nunca tiveram apoio aqui no início da carreira. Muito pelo contrário, eles, eram apoios pontuais, mas foi quando a Edra, lá na Itália, olhou para o trabalho deles, viu algo muito especial, e aí eles começaram a fazer muito sucesso lá fora, e aí eles foram reconhecidos aqui. Então, não só ele, como outros, por exemplo, o Rodrigo Almeida, que eu citei para você, que é um designer que tem muito inspiração na moda, ele também, ele contou para mim isso, assim, ele falava assim, Regina, eu ia nas revistas, eu ia nos lugares, eu batia na porta, e aí apresentava o meu trabalho, e as pessoas achavam aquilo tudo muito esquisito, diferente demais, e eles não me davam muita bola, mas eu achava que era assim mesmo, que era desse jeito, que ia ser recusado. Aí quando ele foi para a Itália fazer acho que ele foi estudar lá, fazer um curso, e aí ele teve a sorte de um dos professores lá do Politécnico gostar do trabalho dele e começar a apresentar ele para algumas pessoas chaves ali, para algumas revistas, e ele despontou, tanto que hoje ele é assim, muito referenciado pela Lia Delcor, que é uma das grandes papisas aí das tendências, né? Então, você percebe realmente que, infelizmente, isso acontece. O designer tem que fazer o sucesso lá fora, ganhar esse aval lá fora para poder ser reconhecido aqui. Menos hoje? Menos, mas ainda temos isso. Quanto que o nosso profissional designer de interiores, o arquiteto, pode estar contribuindo para a valorização dos nossos designs autorais? Então, eu acho que isso é fundamental hoje em dia, que a gente se volte, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Acho que a gente tem que se voltar para o que é nosso. Então, a gente está num momento de recessão, a gente não sabe como vai ser o futuro, as indústrias estão paralisadas, né? Eu estava vendo que de 10, 4 indústrias estão paralisadas, então vai ser um momento muito complicado esse que a gente vai viver aqui para frente. Mas acho que o design de interiores agora tem um papel fundamental de especificar o que é o trabalho do brasileiro, assim, o que é do design brasileiro, do artesanato brasileiro, que também eu até gostaria de falar um pouquinho sobre isso, da arte popular e do artesanato, porque o artesanato brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo. Sim. Então, a gente tem uma diversidade. A riqueza do nosso país, ela se expressa através dessa arte, né? É a nossa propaganda, inclusive. Quem conhece a arte popular brasileira acaba conhecendo as nossas riquezas. Com certeza. E assim, você percebe que a gente tem artesãos fazendo, porque tem muita ideia do artesanato, aquela coisa da feirinha, mas a gente tem artesãos fazendo trabalhos maravilhosos, designers fazendo parcerias com artesãos e produzindo peças que estão aí nas melhores lojas do país. A gente tem arte popular também muito reconhecida no Nordeste. O estado que mais consome arte popular no Brasil é Pernambuco. Sim. Inclusive em Pernambuco tem uma feira que eu convido todo mundo a conhecer, que nem a gente vai todo mundo para Milão, todo mundo, assim, os designers de interiores
deveriam conhecer essa feira, que é a FENEARTE, que é uma feira voltada... Não conhecia. Como é o nome? Então, FENEARTE. Isso, anota e pode divulgar. Às vezes a gente, quando quer adicionar algo muito diferente, né, no projeto, algumas coisas que envolvem até a hotelaria, o turismo, a gente sai aí de carro, sai Brasil afora, se mete em cada coisa, mas uma feira pode ajudar muito você conhecer toda a comunidade, né, profissionais. Nossa, e com certeza, a FENEARTE... Essa feira... Eu já fui 2 vezes, ano passado eu ia, mas aí tive um problema na minha passagem, acabei não indo, mas é uma feira que acontece em Recife, é uma feira já bem longeva, ela reúne os melhores mestres do Brasil, então elas são vários dias, acho que são 10 dias, em geral ela acontece em junho, mas esse ano eu não sei por causa dessa pandemia se eles vão mudar a data, ainda não tive informação sobre isso, mas assim como tem a FENEARTE, tem aqui no São Paulo, não sei se você conhece, o Museu A Casa, que é um museu voltado para o artesanal, tem a Galeria Estação, que também tem vários artistas populares lá, então eu acho que assim, a gente tem que voltar esse nosso olhar para para a produção do Brasil, ainda mais, muito mais agora, sabe, que a gente vai ter que se reinventar, que a gente vai ter que apoiar um ao outro. Então, acho que o design de interiores tem um papel fundamental nessa nossa retomada. Verdade. Agora, não sei se está acontecendo com você, Silvana, mas, por exemplo, a gente trancafiada em casa, eu fico olhando aqui as paredes, eu fico olhando os meus móveis, eu fico com vontade de mudar tudo. Sim, está acontecendo e está muita gente comentando sobre isso também. Bom, obviamente que é uma loucura, mas a gente parada em casa começa a ver as nossas coisas, né? Que deveriam ser... Por isso que falam até casa de ferreiro, espeto de pau, porque a gente acaba fazendo, os outros chegam em casa, não... mas esse olhar que a gente está tendo oportunidade de ter para nossa casa e as necessidades que acabam se evidenciando nesse momento, né? Do ficar em casa. E a casa... Sim. Toda a história das grandes traumas que houveram, a casa sempre foi o apoio, né? É o nosso refúgio, né? Acho que muito mais do que nunca é o nosso refúgio. E acho que assim, hoje eu estava conversando com uma vizinha pelo WhatsApp, que é uma vizinha que é designer de interiores, e ela estava me falando: eu estou muito preocupada porque eu não sei como é que vai ser daqui para frente, eu estou pensando em começar a propor umas reformas mais pontuais, não uma grande reforma, estou pensando em mudar o meu jeito de trabalhar. Eu acho que tudo isso é positivo, falei para ela, eu acho que começa, resume tudo isso que você vai fazer, o que você está propondo, distribui no prédio, porque eu tenho certeza que está todo mundo aqui nos apartamentos trancados, pensando no como pode melhorar. Então, eu acho que o grande segredo é a gente tentar transformar esse período de quarentena numa oportunidade futura. E aí, por exemplo, os artesãos, que são pessoas que eu tenho me preocupado muito, e hoje eu conversei com o Sérgio Matos, e ele também está bastante preocupado, fazendo algumas campanhas para algumas comunidades com quem ele trabalhou, e você percebe, assim, a gente... tem outro nível de necessidade, tem gente que vai começar a passar fome, porque o único trabalho que ele tem é o artesanato que ele produz. Então, o Sebrae está disponibilizando algumas plataformas, alguns cursos para serem feitos online, que pode ajudar o artesão nesse período a se planejar melhor, a pensar como é que ele vai conduzir esse negócio. Então, acho que assim, a gente tem que aproveitar esse tempo para esse planejamento. E aí o Thiago Sodré, que é do Clube Casa, com quem eu também conversei semana passada para fazer essa matéria que você leu, e ele falou: Regina, ninguém está comprando nada, agora é o momento de ter a oportunidade. E aí eu falei: mas e o que é essa oportunidade? Ele falou: é a oportunidade, por exemplo, de você não vai poder entregar agora o sofá, mas você vai entregar quando tudo passar e você vai oferecer um desconto incrível, ou uma possibilidade de parcelamento muito interessante para o seu cliente. Então, eu acho que em vez da gente ficar
estagnado agora nesse momento, preocupado com o futuro, a gente tem que pensar em como que a gente vai enfrentar esse futuro de uma maneira saudável, com bom senso e muito mais instruídos, né? Sim. E mesmo porque tudo isso move ele é capaz de colaborar com a economia num serviço em cadeia, não é? Porque a gente acaba, a gente consegue funcionar mais essa cadeia, que envolve nós, os profissionais, que envolve os fornecedores, que envolve executores. Então, com muita criatividade, não é que a gente vai estar resolvendo isso hoje, nessa conversa, mas como a gente pode estar trazendo esse movimento e estar contribuindo com o próximo, com comunidades carentes, contribuindo com a economia, porque já estava lendo, acho que até já comentei com você, lendo matérias que falavam sobre o design thinking, que é aquele design que você entra mais a fundo com as necessidades do ser humano, dos grupos sociais, e passa a ser, hoje em dia, considerado um dos pilares importantes da economia. Então, assim, nós não somos uma atividade de supérfluo, esse tempo já foi, e nós somos uma atividade voltada para o ser humano na sua essência, desde para a felicidade como apoio, e como que tudo isso a gente vai poder realmente trazer para a nossa próxima, para a nova realidade, né? Como que a gente vai poder ter, como que isso vai poder ser, né? De repente, coisas, eu não sei, a gente fala muito em compartilhar, em trocas de coisas, mas tudo isso envolve design, porque o design é o estudo do homem, né? Faz design quem entende o homem. Eu acho essa uma frase que eu vi uma vez na Triennale de Milão e me impactou bastante. O design como essência mesmo, né? O que ele representa nas nossas vidas. E o design não só na peça, né, Regina, mas o design, a nossa casa, o conteúdo da nossa casa é o design. Isso é design. Sim, tudo é design. Tudo é design, né? Tudo tem um desenho, tem que ter uma proposta, mas o melhor é que esse desenho e essa proposta sejam bem planejados, né? Atendam a quem vai se propor a vender aquele produto. Então, na verdade, eu acho que assim, a gente tem esse profissional que é fundamental aí na cadeia, cada um fazendo a sua parte, né? Acho que vocês especificando que é uma coisa bastante importante agora, nesse momento, se voltar para as nossas riquezas. Então, acho que isso vai ser fundamental para a gente nesse momento, nesse segundo semestre, nesse momento de retomada. Uma oportunidade, né, nossa interna. Olhar para as nossas... E aí até queria dar um exemplo, Silvana, assim, de uma coisa que eu vi, de uma transformação que eu presenciei. Eu fui fazer uma matéria com o Sérgio Matos, com quem eu já citei. O Sérgio é um matogrossense, hoje em dia ele vive lá em Campina Grande, na Paraíba. E aí ele estava desenvolvendo um trabalho lá no Amazonas, que ele atendia 3 comunidades, e eu fui lá para presenciar. Então, você percebe a mudança social que essa parceria do designer com o artesão proporcionou para a comunidade. Então, isso faz a gente... Como assim? Então, por exemplo, o Sérgio foi convidado pelo Sebrae do Amazonas para desenvolver uma coleção com essa comunidade indígena que ela tinha o trançado. E essa comunidade, Barcelos, vou te contar a de Barcelos, tem Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Em Barcelos, eles estavam usando a piaçava para fazer bijuteria. Então, eles vendiam brinco, colar, R$5, né? Era um valor muito pequeno. E aí, quando ele foi lá e viu uma coleção que é reconhecida, tem todas as feiras que você vai de decoração, você encontra as peças de Barcelos, que tem uma cor meio acobreada, e assim, e aí eles passaram de 5 a um produto que hoje em dia é encontrado em lojas de R$800 a R$1.200. Então, o retorno para o artesão
foi gigantesco. Ele mudou a vida dele, ele conseguiu construir uma casa. Exato, ele foi assim, e fora que isso ajuda na autoestima das pessoas, da comunidade, ajuda com que a técnica não morra, que não desapareça. Então, por isso que é tão importante. Você vê, a gente estava falando ontem, né? Quando eu comecei lá na Casa Cláudia, o grande barato era o arquiteto, design de interiores, que tinha viajado para Milão, trazendo uma peça que tinha acabado de ser lançada lá. Esse era assim, era o grande feito da Casa Cor. Aí foram passando. Eu lembro quem era. Lembra? Era o cavalo da Moi? Esse era um deles, mas, por exemplo, eu lembro que a Brunete Fracaroli também trouxe peças, acho que o Roberto Migotto também, vários, assim, isso daí era uma... O cavalão, acho que veio, sei lá como, para cá, o cavalo... acho que era do Francisco Calho que trouxe o cavalo. Pode ser, Francisco Calho, mesmo. E aí... Você, assim, percebe que com o passar dos anos o design brasileiro foi sendo introduzido nessas mostras, né? Começou tímida, mas cada vez mais, hoje em dia você vai, praticamente domina o design brasileiro. E, felizmente, também, não só o design brasileiro, como arte popular e o artesanato. Então, eu acho que os designers de interiores, eles estão cada vez mais atentos a essa produção artesanal. E isso eu acho que é maravilhoso, porque a gente tem exemplos incríveis aqui. Então, não só de comunidades e artesãos populares, mas, por exemplo, a gente tem a Inês Scherpel, que é uma designer gaúcha, que vive no Rio Grande do Sul, ela tem uma fazenda, ela era cenógrafa de televisão, trabalhou muitos anos como diretora da TV Tupi, TV Cultura, e aí ela mudou tudo, e ela tinha essas ovelhas e não sabia o que fazer com aquela lã, com aquela matéria-prima. Aí lá em Milão, ela visitando algumas galerias, ela viu essa técnica que ela usa hoje em dia, né, que ela faz ela tem essa técnica, e ela faz bancos, tudo manualmente, bancos, ela faz objetos, luminárias, usando essa técnica desenvolvida, técnica milenar, antes de ter o tecido, e isso para demonstrar a criatividade que a gente tem. A mesma coisa com o Domingos Tótora. O Domingos Tótora é um designer mineiro que mora em Maria da Fé, conheço esse espaço dele, que é maravilhoso, acho que também é um lugar que vale muito a pena conhecer, sabe, porque é surpreendente. Então, Maria da Fé é uma cidade pequenininha na Serra da Mantiqueira, em que o trabalho do Domingos, que é reciclar o papelão, ele desenvolveu uma técnica que ele emprega o papelão de supermercado e ele usa cola e faz uma mistura que esse papelão se torna tão duro que ele consegue fazer mobiliário. Então, a gente tem um mobiliário do Domingos, assim, bancos pequenos, bancos maiores, vasos. Tem uma ideia, não te interrompendo, os bancos dele, ele é fantástico, né? Ele constrói até uma... os bancos deles a gente usa direto para eventos é chiquérrimo, de alto padrão aqui em São Paulo, para acomodar assim, 80, 100 pessoas, todo mundo senta naquele banco, não sei qual é a mágica, que não se cansa nos banquinhos deles, você se sente super confortável, é muito sutil, o banquinho tem ergonomia. Então, e aí... Silvana, é um banquinho não, assim, que tem essa ergonomia, tem essa estética, e você vê, hoje eu estava conversando com ele, que a gente vai dar uma matéria amanhã sobre isso na newsletter, na Olhares News, e aí ele estava me contando sobre como ele está vivenciando essa pandemia lá em Maria da Fé, né, no interior lá de Minas Gerais. E aí ele contou que ele fez uma exposição no ano passado, numa galeria em Los Angeles. E os donos dessa galeria, que são brasileiros, apresentou ele para uma galeria em Londres, que é uma das galerias mais importantes do mundo de arte
e também de mobiliário, arte. E agora ele está sendo convidado para expor nessa galeria, que é uma galeria muito bacana, até vou ver o nome aqui para falar para vocês, que eu não sei, não lembro de cabeça, mas para mostrar assim, como a gente está na crista da onda, como o design brasileiro está sendo reconhecido lá fora por toda essa sua diversidade e essa sua originalidade, que eu acho que é uma palavra importante também, sabe? De ser original. A gente eu acho, Regina, o nosso povo, dos mais, eu não sei se é vaidade, por mais que o nosso povo dos mais criativos do mundo. A gente é muito rico em detalhes e tudo. Você vê mesmo outras mostras lá fora, tem tudo um estilo mais bem sedimentado, tem muitas coisas bacanas, mas a gente o povo brasileiro é muito criativo, não é verdade? Com certeza. Não, é criativo e sabe produzir na adversidade, né? Então, você vê, o povo brasileiro tem essa alegria, que é reconhecida mundialmente, tem as dificuldades constantes, mas está sempre batalhando, produzindo. Então, é aí que a importância maior da gente estar apoiando esses nossos profissionais. Os profissionais artesãos e nós, como profissionais especificadores, entendendo que é o máximo, que a gente tem que ter esse olhar voltado para dentro do nosso país e estar impulsionando essa arte. Porque isso só nos valoriza também, isso só valoriza nós especificadores. Eu acho que isso é uma coisa bacana para todo mundo parar e pensar, entendeu? Deixa eu te perguntar então, Silvana, agora vamos trocar, que você ficou fazendo pergunta, quero perguntar para você. Você é design de interiores, mas você está mais voltada para o mercado corporativo, você me contou, né? Sim. O mercado no mercado corporativo, e no seguinte sentido, é porque a gente atende também voltado para residências, mas no segmento de mercado imobiliário. Então, a diferença só, por exemplo, do foco nas residências que a gente faz é que nosso cliente é o investidor, entendeu? É o mercado imobiliário e não é o cliente final. Então, certo. Isso faz com que a gente tenha que estar muito atento, porque com tendências de comportamento, entendeu? Como que está, não é o cliente final, o que ele gosta, mas é o que o mercado hoje procura, porque a gente tem que contribuir para que o investidor tenha sucesso no seu produto imobiliário. Entendi. Mas e quando você está especificando, por exemplo, você tem essa preocupação, assim, você costuma especificar design brasileiro? Costumamos porque teve até alguns empreendimentos recentes que a gente fez um estudo, a gente até trabalhou com curadoria, inclusive, de uma revista, para poder dar uma amplitude maior e trazer isso, porque a gente entende que esse, na realidade, é uma atitude não só de colaboração, como de arte mesmo. A gente tem que colocar nossa arte. Esse é um novo luxo, é um novo entendimento, isso agrega valor, entendeu? A gente trabalha em projetos que o investidor decora todas as unidades, e a parte de arte que a gente colocou foi focada no mercado brasileiro, sim. Que bom, né? Com o apoio de algumas indústrias, entendeu? Que trouxeram bagagem, que tinham condições de atender uma coisa mais, não no varejo, né, porque às vezes a gente tem que produzir para várias unidades, mas a gente trabalhou essencialmente com design brasileiro. Por isso mesmo que na BD a gente pensou muito com esse cuidado e te convidou para trazer aqui para reforçar essa questão do design brasileiro. Sim, sim. Sim, e eu vejo mesmo que a demanda tem sido cada vez maior por parte do profissional de interiores em especificar esse mobiliário, esses objetos aqui. A gente tem várias lojas, né, que se dedicam a esse segmento, a esse nicho, e são lojas que têm tido um sucesso muito grande. Então, acho que mesmo no corporativo, né, a gente deve cada vez mais
ter esse recurso de poder especificar esses talentos nossos. Sim. E aí acho que vale a pena também, Silvana, como eu te falei da FENEARTE, você ir qualquer dia para a FENEARTE, porque você vai descobrir lá um mundo de criatividade, de peças que podem fazer muita diferença na decoração. Sim, é verdade. Ó, eu vou te mostrar aqui, eu tenho uma coleção. Fala. Ah, nossa! Eu tenho uma coleção, porque assim, eu sou apaixonada por arte popular, gosto demais. Toda vez que eu vou lá para a FENEARTE, eu viro uma sacoleira, eu trago 1000 objetos. E aqui tem um pouco do que eu tenho aqui, que são de diversos mestres, assim, que eu fui colecionando. Então, a gente tem xilogravura, cerâmica, eu tenho um pouco de madeira, tem o mestre Cornélio, o Piauí, não sei se você sabe, mas o Piauí é um centro muito importante de santeiros. E a gente tem vários santeiros lá que são destaques, assim, tem até peças no Vaticano. E aí a gente tem aqui também esse daqui de Pernambuco, o João das Alagoas. Alagoas também é um outro estado, tem aqui de Alagoas o João das Alagoas e a Sil, que é essa que trabalha muito a jaqueira. Essas meninas aqui são de Minas Gerais, não sei se dá para ver. Lá do Vale do Jequitinhonha. Então, assim, a nossa riqueza é tremenda, né? E a gente se destaca em alguns estados, por exemplo, como eu já falei, Pernambuco, Alagoas é um grande centro, Minas Gerais. Então, acho que são descobertas importantes aí para se fazer, sabe? E planejar, de repente, tem a Semana Criativa de Tiradentes, que a Simone Quintas e o Júnior têm feito, que também é um trabalho incrível. Então, acho que tem tantas oportunidades hoje em dia para a gente se abastecer dessa informação que vale a pena estar atento sempre e poder viajar para esses lugares sempre que possível. Nossa, devíamos até abrir um pouquinho aí, não sei se algumas pessoas estão querendo fazer algumas perguntas, porque ficou muito claro o quanto de informação que a Regina pode trazer para a gente. É uma aula, hein, Regina? Nossa! Ah, imagina. É prazer, sabe, Silvana? É prazer, paixão pelo que eu faço. Sim, que bárbaro. Não sei se tem aqui, o pessoal está curtindo muita coisa aqui, tem gente te agradecendo o fato da transformação social que isso tudo gerou, a Lilian Simões. Ah, que legal. A Lilian é lá do Sebrae, do Amazonas. Ela me escreveu hoje. Em Fortaleza, no Ceará, Nascimento Leandro. Ah, que bacana, que bom que está tendo audiência, que a gente está podendo falar de um assunto tão importante, né? Alguém lembrou aqui João das Alagoas. Isso, João das Alagoas é esse que eu mostrei agora, que é esse de braço aberto, até outro dia eu passei, esse aqui é o João das Alagoas. João das Alagoas, ele é um mestre muito generoso, porque ele abre o ateliê dele para ensinar a cerâmica para outros, para gente interessada. E ele formou vários. Então, a Sil, que é uma das grandes artistas hoje de Alagoas, uma das grandes artistas populares, ele que formou. Então, ele é uma referência aí para nossa arte popular. Olha só que interessante, a Denise Brown está dizendo, esse é um caminho para mudar o mundo. Eu acho que com certeza. Muita gente com força aí para estar bacana, né? Essa foi a que a gente vê. Noto que as indústrias têm copiado o artesanato. A Denise Brown já tinha falado antes. Tem copiado o artesanato? Não, eu não. Seja polêmica, talvez. Eu não sei. Isso eu não sei dizer. Assim, o que eu vejo é grandes lojas do nosso mercado apostando no artesanal, sabe? Isso com certeza. Eu vejo que o artesanal, justamente por essa questão da globalização, assim, ele tem sido bastante valorizado, né? Então, valorizado e reconhecido. Olha, o Olive Wood está perguntando o seguinte: hoje as condicionantes são outras, mas como vocês enxergam esse retorno onde o designer domina o processo desde a concepção até a fabricação?
Ué, mas não, eu acho que assim, deveria ser assim sempre, não é? Assim, acho que o designer tem que participar de todas as etapas, assim, da criação à fabricação. A gente tem vários exemplos, e até queria chamar a atenção, por exemplo, Jader Almeida, que é uma referência do mercado, ele fez, agora no começo de março, um pouco antes desse isolamento social, ele montou, que ele monta sempre um espaço grande, um galpão com todos os seus produtos e os lançamentos. E entre os lançamentos, tinha lá um banco com um trançado muito diferente. Aí eu perguntei, mas o Jader, que trançado é esse que você está trazendo? E era papelão. Então, assim, você vê, ele falou assim, e aí ele contando que eles fazem uma pesquisa muito grande de materiais, quando eles estão pensando numa coleção, eles estão sempre buscando novas técnicas para introduzir, mesmo que ele faça um design muito industrial, né, que é o caso, que é a indústria solos, eles estão sempre buscando essa inovação. Então, que se apresentou lá de diversas peças, que depois eu até posso citar. Mas eu não entendi muito essa pergunta, porque eu acho que é função do designer não só criar, como também acompanhar todo esse processo de fabricação. E ouvir, acompanhar e ouvir o executor e todas as limitações ou os obstáculos que vai ter, porque o produto fica bem mais resolvido, né? Isso é uma base, inclusive, até da escola Bauhaus já ensinava isso, o criador ouvir o executor, essa sinergia é super importante. Tem um incentivo muito bacana aqui para você, a Cícia do Estúdio Persê, inclusive ela é minha vice-diretora na BD, ela fala, Regina, com você para dar voz, a visibilidade a esses artesãos brasileiros. Que delícia, eu adoro esse assunto, assim, para mim é um prazer falar disso. Eu acho que a gente tem uma riqueza que é pouco valorizada, sabe, Silvana? Eu acho que a gente não tem esse olhar. Por isso, olha, eu te falei da FENEARTE, que é uma feira muito importante, e não é só você que desconhece, não, a grande parte desconhece. Então, é isso, eu acho que esse tipo de informação é muito importante para a gente divulgar, e os trabalhos que têm sido feitos no Brasil. Então, eu falei do Sebrae Amazonas, que assim, quando a gente fala da parceria entre designer e artesão, tem muitos exemplos mal sucedidos. Por quê? Porque o designer chega lá querendo impor a sua vontade. E que eu acompanho isso há muitos anos, eu percebo assim, tem que ser uma relação de igual. Então é uma relação, não é porque o artesão tem menos escolaridade que o designer, que ele deve ser tratado diferente, porque ele tem um conhecimento tão rico quanto. Então ele conhece a técnica, ele conhece a matéria-prima, ele sabe onde conseguir o melhor tingimento. Então quando você percebe que quando essa parceria é de igual para igual, ela funciona muito bem. Então a gente tem o exemplo do Sérgio, que eu já comentei, tem o Renato Imbroise, que há muitos anos trabalha com artesãos, faz um trabalho maravilhoso. Nossa, ele tem uma data, mas ele é bárbaro o trabalho dele. Então, e o Renato, Silvana, ele até tem feito um trabalho muito importante, convidado lá pela, se não me engano, a mulher do presidente de Angola convidou para desenvolver uma coleção com artesãs lá de Angola. Então, você percebe assim, o Renato, tem a Heloísa Croco, a Paula Dibi aqui em São Paulo. Então, são os exemplos que a gente... o Marcelo Rosenbaum, né, que fez lá no Piauí. Isso, Ele trouxe artesãos muito bem selecionados, bárbaro. Eu vi a exposição dele aqui. Olha, tem várias perguntas, não sei se a gente vai ter mais tanto tempo, mas a Radar Decoração pergunta, Regina, o que você acha dessa situação atual, onde o móvel lançado na BIMAD de fevereiro e foi especificado pelo profissional, mas não sabemos se será entregue pelo problema do coronavírus? Não sei se você pode responder. Olha, eu assim, não sei, eu acho que a gente está num momento que a gente tem que ter paciência e solidariedade.
Então, eu acho que isso vai ter que se aplicar em todas as áreas. Por exemplo, o Sérgio me falou, olha, o Sérgio Matos, hoje, quando eu conversei com ele, Regina, a produção toda está parada, eu tenho encomendas, eu tenho várias encomendas, mas eu não sei quando eu vou poder entregar. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu percebo, por exemplo, na turma de escola do meu filho, tem mãe desesperada, achando que tem pouca lição. Tem outras mães desesperadas, achando que tem muita lição. Que não está dando conta. Então, assim, eu acho que é o momento da gente ser mais solidário com o outro, da gente se apoiar e da gente tentar entender, porque não é só com a gente, é com todo mundo, né? Então, acho que, assim, a gente tem que fazer essa reflexão e a gente tem, assim, entender que isso daí é geral e que a gente vai precisar passar por isso e espero passar por algo que venha que venha a ser transformador. Sim, principalmente já mexendo com o nosso olhar, Regina, e por isso que eu agradeço muito o conteúdo dessa live, porque esse é um momento de a gente se revisar, como todos nós estamos vendo e comentando sobre isso, e começar a mudar o olhar, né? Sim, sim. O nome da sua empresa é muito bonito, por sinal, Olhares News, mas é porque o olhar vai mudar e a gente vai estar preparado para um novo momento, e a busca disso, e se voltar para nós mesmos, não para nós mesmos na nossa casa, nós mesmos no nosso país, nossos artistas, e fazer disso começar uma nova história, porque com certeza vamos começar uma nova história. Não é? Com certeza, com certeza. E você vê, Silvana, do que a gente até comentou, a gente usa muito a casa para dormir, para comer, né? É de passagem. Acho que nunca, na história da humanidade, não, deve ter tido em algum momento, mas assim, nunca a gente experimentou na história contemporânea um momento em que a gente tenha usufruído tanto da casa da gente. Então, assim, eu acho que isso reflete uma boa oportunidade para o mercado, sabe? Que a gente vai sair daqui querendo fazer mudanças e elas serão positivas. Eu acho que vai ser um período complicado, a gente vai ter aí vários problemas, mas o importante agora é se apoiar e voltar a olhar, como você disse, para os nossos talentos, para as nossas riquezas. E se apoiar na nossa casa. E achar que isso faz parte desse momento. Até vou finalizar com uma frase que veio hoje por e-mail de uma pessoa muito querida e que você com certeza conhece, uma das nossas maiores designers brasileiras, mas é da filha dela. A Alissa Carmona mandou um e-mail bastante humanizado, filha da Etel, que é uma das designers que eu mais admiro no Brasil. E essa frase não é dela, essa frase fala assim: então quando isso é alguém, era um profissional como nós que viveu a Segunda Guerra Mundial, e a frase era assim: então quando as bombas demoliram sem piedade a obra do homem, foi que nós entendemos, o profissional falou, que a casa deveria ser a vida do homem, para servi-lo e dar consolo. Olha que lindo, dar consolo. Essa frase de Lina Bobardi. Ah, que lindo, tá vendo? Fiquei muito essa frase, porque você vê como os ciclos, né, as coisas acontecem e a gente se volta para nós mesmos, para nossa casa, e a nossa casa é o nosso refúgio. Com certeza, e você sabe, Silvana, que a Lina Bobardi, nos anos, quando ela chegou no Brasil, ela foi uma grande incentivadora do artesanato brasileiro. Ela percebeu que o artesanato brasileiro era muito diferente, assim, era muito rico, e ela foi uma das grandes incentivadoras desse artesanato, do artesanal brasileiro. Então, foi ótimo você ter encerrado com essa frase. E foi uma delícia esse papo. Estou até um pouco emocionada porque ele foi bom mesmo, ele mexe com algumas emoções, né, sentimentos nossos, e vamos ver se a gente se vê de novo. Eu queria agradecer muito, assim, essa parceria a todo mundo que nos assistiu, trouxe essas questões, e quando a gente sair dessa, vamos lembrar muito desse assunto, né, que a gente pode estar colaborando muito com a nossa economia, voltado para nós mesmos e para o nosso povo. Isso daí vai acontecer. Então, gente, vamos encerrar essa live, infelizmente, e a gente se vê por aí, não é verdade? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. A todos.